Eu estou tentando colocar no modo apresentação aqui, para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Semana passada, eu vou ser sincero para vocês, eu não lembro se eu cheguei a falar alguma coisa desses itens que estão aí. Alguém lembra? Não falou não, professor. Não, né? Não, professor. Não. Tá. Qual que foi o tema da última rodada, você lembra? Eu posso abrir aqui. Aí o que que acontece? As aulas, o conteúdo que eu deixei lá para vocês, que está no site, para eu estou gravando a aula, beleza? Mas para eu extrair essa aula, quando eu faço a extração do vídeo, eu acho que ele está ficando muito grande, né? Pode ser que hoje eu consiga, porque está gravando a partir de agora, não a partir da hora que eu conectei. Mas o conteúdo está ficando muito grande e aí eu não estou conseguindo extrair o vídeo como eu gostaria. Eu acho que eu parei lá eu acho que eu parei lá nos temas do trabalho, não foi? Quer ver? Eu vou colocar aqui o conteúdo da semana passada para vocês verem. E aí eu não estou conseguindo extrair o vídeo, ele está dando erro na hora que eu faço a extração. Não sei se vocês estão conseguindo baixar. Eu acho que eu falei até aqui semana passada. A partir desse slide aqui eu não marquei e acabei ficando sem. Acho que a Foi partir daqui eu aqui? não. Foi até aqui, não foi? Isso. Isso, foi até o trabalho. A Tá, então apresentação. tá certo. Então tá bom. Então na verdade, o que eu vou falar hoje é a sequência da matéria da semana passada, mas lá no site já está disponível esse material na íntegra para vocês, tá? Mas aí eu vou acrescentar também a da aula de hoje, então vai ficar tipo assim, um conteúdo meio repetido, tá? Só tô colocando ele novamente porque era a minha programação de falar isso ontem, e na semana passada eu acabei não falando, tá? Mas não tem problema não. Então eu já sei onde que eu parei, que foi aqui na parte do conteúdo do trabalho. E aí a gente vai partir daqui em diante, e é o que eu ia falar na semana passada, que está no conteúdo também da semana passada. Bom, então a gente vai dar início, e aí a gente já vai falar algumas coisas já de cálculo hoje, tá? Então como é que vai funcionar? A gente vai falar sobre esses tópicos, e depois que a gente trabalhar todos esses tópicos com vocês, aí que a gente vai começar a fazer cálculo efetivamente, tá? Então, primeiro eu tenho que passar para vocês o que é adiantamento salarial, o que é periculosidade, conceito e fórmula. Conceito e fórmula, conceito e fórmula, né? Explicar o que é falta e tal. Aí hoje eu vou dar um exercício que eu vou colocar lá no Teams, né? Depois como uma atividade, mas não é para vocês entregarem hoje, é para vocês entregarem na semana seguinte, né? Ou seja, nós temos aula na quarta-feira da semana que vem, então eu vou deixar para vocês entregarem até meio-dia da quinta-feira. Tá? Então, assim, bastante tempo mesmo para vocês fazerem. É só algumas questões,
relacionadas com os conceitos que a gente trabalhou na semana passada e o que nós vamos ver hoje. Tá? Deve ser em torno de umas 10 questões. E aí vocês entregam como atividade, vai ter esse período para vocês estarem fazendo, tá bom? Eu não vou pedir nada para vocês entregarem em cima da hora, não. Por que não está aparecendo a minha canetinha aqui? Geralmente aparece. Será que os caras tiraram? Legal. Bom, então eu vou... Só queria ver por que não está aparecendo a caneta. Deixa eu ver se eu vou compartilhar de novo aqui. Eu sempre gosto de fazer um rabisco nas coisas. Só primeiro eu vou passar os conceitos para vocês, explicarem as formas, como é que a gente vai trabalhar, né? Vocês não precisam anotar, se vocês quiserem anotar tudo bem, não tem problema, vocês me falam só para mim não passar o conteúdo. Mas eu vou deixar disponível para vocês esse material, como eu já deixei disponível a aula 1 e a aula 2. O vídeo, como eu falei para vocês, eu estou com dificuldade de fazer, baixar e fazer ele funcionar. Eu vou tentar fazer de novo, pelo menos da aula da semana passada. Não sei se vocês estão conseguindo baixar o vídeo da aula. O Santo Paula Souza, junto com o Teams, deu uma mudada nesse processo de conteúdo, né, de vídeo. Tá um pouco de polêmica aí com relação a isso. Mas, enfim. Eu queria a minha canetinha que sumiu. Tá bom. Então, vou falar para vocês aí sobre adiantamento, periculosidade e insalubridade, adicional noturno, faltas e exercício. Então, o exercício fica com essa postergação de data para vocês entregarem. Ok? Então, vamos lá. Adiantamento salarial. O adiantamento salarial, ele tem aí esse monte de coisa escrito, mas ele, na verdade, ele é a mesma coisa que o vale, tá? É que a legislação trata isso como adiantamento salarial. Então, o nome correto é uma parte do seu salário paga no meio do mês, que pode ser para quem recebe no dia 30, dia 31 ou dia 1º de cada mês, você pode receber o adiantamento salarial no dia 20, para quem recebe no 5º dia útil do mês subsequente, ou no dia 15, para quem recebe no início ou no final do mês. No início, que eu digo, dia 1º ou dia 30 de cada mês. Tá? Popularmente, ele é conhecido como vale. Legalmente, ou legislação, é conhecido como adiantamento salarial, ou adiantamento de salário. É a mesma coisa. Tá? Professor, é obrigado o adiantamento salarial? Não, não é obrigado. Esse tipo de adiantamento não é previsto em lei e é feito com liberalidade do empregador. Tá? Então, ele não é obrigatório. Porém, o acordo coletivo de trabalho, que é a convenção coletiva de trabalho, como a gente chama, ela tem força de lei. Então, tudo aquilo que ficou acordado junto de sindicato e empresa daquele determinado ramo ou setor, tem que ser, no mínimo, a CLT, e se o sindicato conseguir alguma coisa a mais, está perfeito. Só não pode ser menos do que a CLT. Tá? Então, se a CLT diz que não é obrigatório o pagamento do adiantamento, não tem problema nenhum. Porque isso não é previsto em lei. Se o sindicato disser que, de acordo com o acordo que foi feito entre empresa e empregado, empresa é empregado porque o sindicato está representando os empregados, e a empresa aceitar o pagamento do adiantamento salarial, fica condicionado que aquela empresa, aquele setor, vai ter que ser pago o adiantamento salarial.
que popularmente é conhecido por nós como vale. Tá? Alguém sabe por que tem a expressão vale? Já ouviram falar do vale ou não? Na da minha empresa, a gente sempre fala vale, mas a gente não sabe nem o porquê que é este nome. Ah, perfeito. Então, a minha pergunta é essa para vocês pesquisarem e vamos ver quem consegue me trazer na próxima semana. Vou dar uma semana para vocês pesquisarem. Por que vale? Se vocês acharem, ótimo. Se vocês não acharem, eu explico. Tá? Então, tem um motivo por ser vale, mas não é fácil de encontrar. Poucas pessoas sabem por que chama vale. Tá? Então, vocês terão uma semana aí para descobrir por que chama vale. A não ser que alguém já saiba. Se alguém souber e quiser falar, pode falar também. Tem alguém que sabe? Ou quer arriscar? Não tenho a Ninguém? mínima ideia, professor. Não tem a mínima ideia? Tá bom. Não. Tudo bem, tá valendo do mesmo jeito. Então vocês podem fazer essa consulta para saber por que chama vale, ok? Então a primeira formulazinha que vocês vão ver aí é essa, tá? Que é do adiantamento salarial, ou adiantamento de salário. Para nossas finalidades aqui, a gente vai usar 40% do salário do mês anterior para a gente fazer o cálculo do adiantamento salarial. É 40%? Não, não é 40%. Pode ser até 40%. Tá? Então, para a nossa finalidade aqui, a gente vai usar 40%. Porque senão a gente acaba... Alguém está com o microfone aberto aí. Professor, eu não entendi o que o senhor falou aí, deu uma cortada. Tá, espera um pouquinho só. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o microfone aberto, eu já falo. Não. Então eu disse o seguinte, ó, que o adiantamento salarial ele é até 40% do salário do mês anterior. Então, para nossa finalidade aqui, como a gente tem necessidade de fazer cálculos trabalhistas, né, cálculos de folha de pagamento, que é a real disciplina, então nós vamos usar este percentual de 40%, tá bom? Mas pode ser 30, pode ser 35, numa situação prática de empresa, não precisa ser 40% do salário do mês anterior. Então, aqui, o exemplo aqui é salário de 2.000, então você tem um salário de 2.000 no mês de agosto. Aí, como que a empresa vai calcular os 40%, ou melhor, como que a empresa vai calcular o seu adiantamento salarial do mês de setembro, que você vai receber o dia 15 ou dia 20? Ela vai calcular com base no seu salário anterior, que você ganha 2.000, então ela vai calcular 40% sobre 2.000. É um adiantamento, né, do valor que você tem direito a receber, que é os R$2.000, que embora ali está um 2.000 bruto, ela vai calcular os 40% em cima do valor bruto, tá? E aí, quando ela for fazer o pagamento efetivo dos 2.000, já feitos os descontos, ela vai descontar esse valor que ela já fez o adiantamento para você, que é o famoso vale, pode ser até 40%, tá? Pode ser menos? Pode ser menos. Pode não ter o adiantamento? Pode não ter o adiantamento, porque ele não é previsto em lei. Porém, se houver o acordo coletivo de trabalho que fixa com que a empresa tenha que pagar o adiantamento salarial, aí tem que pagar mesmo. E ela vai fixar o preço, ela vai fixar o percentual que deverá ser calculado a título de adiantamento salarial. Tá? Como não está previsto em lei, então o que vale é o acordo coletivo de trabalho. Tem empresas que pagam o adiantamento, tem empresas que não pagam. Você recebe o salário uma vez por mês. Ponto final. É o seu salário menos os descontos. Então, o primeiro cálculo que vocês estão aprendendo é adiantamento salarial. Nos nossos exercícios, quando a gente começar a fazer exercício de cálculo, você já sabe quem tem que calcular adiantamento salarial. Tá? E aí a gente vai aprender outros mais para poder ter
para vocês poderem praticar o que é o cálculo trabalhista. Tá? Aí a gente vai fixar para os nossos exercícios 40%. Eu só quero levar para vocês que na prática poderá ser 30%, pode ser 35%. Tá? Aí é até 40%. Se for pagar, é até 40%. Ninguém vai pagar 50% a título de adiantamento salarial. Ah, professor, mas se é o meio do mês, por que não paga 50%? Se equivale à metade do mês, né? Não paga-se 50%, porque o legislador, mesmo não sendo obrigatório o pagamento do adiantamento, ele entendeu o seguinte, que você deverá receber até 40%, porque os 10% que você vai receber no início do mês, né, ou no final do mês, que representa os 60%, 10% ficaria para desconto. Então você receberia 50%, o restante de 50% no início ou no começo do mês, quando você realmente recebeu o seu salário, e esses 10% que não é pago no adiantamento ficaria a título de desconto. Mas muitas vezes acaba se tornando até maior os descontos superior a 10% do seu salário. Tá? Entre o vale transporte, falta, atraso, algumas empresas descontam vale refeição, algumas empresas descontam, tem o INSS, tem o imposto de renda, então não foi suficiente. Tá? Mas para a nossa finalidade aqui, a gente vai usar 40%. Beleza? Bom, além do adiantamento salarial, nós vamos conhecer também agora o adicional de periculosidade, que são atividades ou operações perigosas que, por natureza e métodos de trabalho, impliquem em contato permanente, em contato direto com o risco à vida, né? Que são inflamáveis ou explosivos. Então, quem trabalha na fabricação ou no manuseio de inflamáveis ou explosivos, né, trabalha com fábrica de bomba, posto de gasolina, essas coisas assim, tinta. Qual? Caldeira. Caldeira, isso. Professor, Pois não. motoboy também, né? Motoboy. Motoboy não é. Então, motoboy não é periculosidade. Porque qual é o risco que ele tem? Ele tem risco de acidente, mas não é nenhum inflamável e nenhum explosivo. Entendeu? A motoboy não entra na faixa de periculosidade, não. Ele pode. Motoboy, é isso? É isso que você está falando? Motoboy, né? Isso. Então, motoboy não entra na faixa tradicional de periculosidade. Mas na empresa que meu marido trabalha, né, professor? Tem isso de adicional de periculosidade. Por quê? Então, mas é isso que eu estava falando. Por quê? Porque o que vale, a CLT não obriga o motoboy a entrar como adicional de periculosidade. Isso aí é acordo coletivo de trabalho. Então, o sindicato desta categoria, dentro da empresa que o seu marido trabalha, conseguiu com que a empresa pagasse o adicional de periculosidade. Mas a legislação não prevê isso. É aquilo que eu estava falando anteriormente. O sindicato, junto da categoria, o sindicato da categoria, que representa os funcionários, vai falar junto da empresa para pagar adicional de periculosidade. Mas o adicional de periculosidade ele é específico para quem trabalha com inflamáveis ou explosivos. Ah, entendi, professor. Obrigada. Se o acordo coletivo de trabalho conseguir isso, ótimo. É a favor do empregado. O sindicato trabalha a favor do empregado. Entendeu? Mas a legislação não prevê. Tem muitas empresas também que optam por pagar periculosidade para poder até evitar processos. Na verdade, ela tenta evitar, mas mesmo assim não evita, né? Porém, agora o processo trabalhista ele está um pouco mais criterioso. Então, hoje, só antecipando a partir dessa informação, né, de processo, de acordo com a nova legislação trabalhista, qualquer um pode processar a empresa por quaisquer motivo. Só que agora é o seguinte, se você perder a causa trabalhista, você tem que indenizar a empresa.
Então, se você for reclamar alguma coisa na justiça, você tem que estar ciente de que você realmente vai para ganhar. Se você perder, você tem que indenizar a empresa. Antes não, qualquer coisinha que tinha, por isso que tinha muitos processos trabalhistas. Você colocava na mão do advogado, o advogado falava, você tem direito a 10, mas vamos pedir uns 50 mil, porque se não der, a gente faz um acordo e vê o que eles conseguem pagar. Agora não, agora você não consegue puxar do jeito que você puxava, porque se você não tiver comprovação daquilo, você tem que indenizar a empresa. Então, os processos trabalhistas, que era assim, agora caiu muito. Não só por causa da pandemia, caiu porque agora, se a pessoa, a reclamada, não tiver condições de comprovar aquilo que ela está pedindo, ela que tem que indenizar a empresa, além de pagar os honorários advocatícios. Então, esse caso, ótimo, legal, não é o caso que eu estou falando, né? Mas ele entra como um ganho do sindicato perante aquela categoria. Então, tudo aquilo, o sindicato, ele trabalha para os empregados, é um órgão que representa os funcionários de cada empresa. Ok? Aí, as atividades relacionadas com periculosidade está envolvendo aí explosivo, inflamáveis, eletricidade, radiações, né? Então, frentista de posto de gasolina, operador de gás, fábrica de fogos de artifício, trabalhos com radiações, empregado do setor de energia elétrica, entre outros. Então, aqui está tudo relacionado com aquilo que pega fogo ou explode, né? Então, todas essas pessoas aí recebem adicional de periculosidade porque está previsto em lei. Posso, então, um motoboy receber periculosidade? Pode. Nada o impede. Isso é ganho para o funcionário. Mas a legislação não prevê isso. Tá bom? Lá a minha explicação aqui é o que determina a legislação. Tá? Então, o adicional de periculosidade integra a remuneração para pagamento das verbas trabalhistas, então deverá ser somado ao salário base para cálculo de férias, 13º, aviso prévio, entre outros. Então, quem recebe adicional de periculosidade, quando vai tirar férias, ou quando tem 13º, ou quando tem o aviso prévio, tem que fazer parte das verbas, esses 3 itens, o adicional de periculosidade, porque isso vai ajudar, vai receber mais de férias, vai receber mais de 13º e vai receber também mais em aviso prévio. Tá? O artigo 142 da CLT, parágrafo 6º, se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor desse não tiver sido uniforme, será computado a média recebida naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência dos percentuais dos reajustes salariais. Então, isso aqui é texto da lei. Tá? Durante as horas de sobreaviso, o empregado não se encontra em condições de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as mencionadas horas. O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não está acrescido de outros adicionais. Então, assim, o que diz essa parte da lei? Essa parte da lei diz o seguinte, que para eu calcular o adicional de periculosidade, eu tenho que estabelecer um critério para me calcular isso. Geralmente é contado a partir da média. Por quê? Porque você pode estar exposto ao grau de risco a partir de, vamos supor que você vai sair de férias em, sei lá, vamos usar esse semestre aqui. Você vai sair de férias em novembro. Só que você esteve exposto à atividade anterior ali, né? Você esteve exposto à periculosidade por um período de, só no mês anterior. Você teve que trabalhar numa atividade e ficou exposto à periculosidade. Então você recebeu o adicional de periculosidade. Como que eu faço para integrar isso, a periculosidade, no cálculo de férias de 13º? Vou falar de aviso prévio, porque o aviso prévio é quando você é mandado embora. Eu tenho que calcular uma média. Eu não posso pegar o salário do mês passado, que você ganhava 2 e ganhou mais o adicional noturno, e considerar ele para título de férias. Eu tenho que pegar o adicional de periculosidade e dividir esse adicional durante 12 meses para eu colocar uma partezinha só desse adicional no cálculo das suas férias. Tanto no cálculo das férias, como no cálculo do 13º. É isso que está dizendo ali com relação à média. Depois ele está dizendo aqui que o adicional de salubridade não deverá ser considerado quando o funcionário está sobre aviso. O que é sobre aviso?
é para aquelas situações em que um funcionário trabalha no seu período normal de trabalho, vamos dizer, sei lá, empregados do setor de energia elétrica, tá? Então o cara ele trabalha diretamente lá no poste lá para fazer a manutenção, e aí ele trabalha todos os dias da semana, porém ele vai embora para casa na sexta-feira. E aí chega no sábado, chove muito em São Paulo, e aí fica um monte de rua sem luz. Ele está na casa dele, está descansando. Só que eu como empresa, eu não tenho funcionário suficiente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar essa pessoa, porque já está em casa, por um caso que ocorreu, e trazer ele e falar, amigo, ó, seguinte, cara, você vai ter que me dar uma força aqui, porque estamos sem luz, eu estou sem pessoal para trabalhar. O tempo que ele estava em casa não considera adicional noturno, ou adicional de periculosidade. O que considera é somente quando ele estiver exposto ao risco. Tá? Então, é isso que significa sobreaviso. É quando a pessoa não está trabalhando, mas se a empresa chamar, ela tem que atender. Tem muita gente que trabalha nessa situação. Ah, professor, quando eu dava aula presencial era isso. Eu estou aqui, mas se a empresa me chamar, eu tenho que ir embora. Tudo bem. O cara fica lá no celular esperando uma mensagem via WhatsApp ou uma ligação, alguma coisa. Essas pessoas estão sob aviso. Teve o aviso, ficou exposto à situação, aí tem que pagar periculosidade. Enquanto não estiver exposto, não tem direito ao adicional de periculosidade. É isso que está dizendo esse item 2 aí do adicional de periculosidade. E a partezinha final está dizendo que o adicional de periculosidade incide somente sobre o salário básico, porque esse funcionário poderá ter hora extra, esse funcionário poderá ter adicional noturno, né? Então, se ele tiver em um determinado mês, o adicional de periculosidade entra somente sobre o salário dele. Não é o salário dele mais a hora extra, mais o adicional noturno. Senão o adicional noturno fica muito alto para a empresa. Tá? Então ele é só determinado em cima do salário base mesmo. Ok? Bom, o percentual calculado de adicional de periculosidade é 30%. Tá? Então nós vamos usar aqui, para fins de cálculo, 30% do salário base do mês anterior. Então é o próprio salário do mês, sem o acréscimo de qualquer adicional, multiplicado pelo percentual adicional correspondente por periculosidade, que é o artigo 193 da CLT. Você utiliza o salário da pessoa mais 30%, né? Ou vezes 30%. Mais 30%, se você multiplicar por 1,30, você já está somando 30% ao salário da pessoa. Se você fizer na sua calculadora, na calculadora do celular, os 30%, é só você pegar o valor do salário da pessoa e multiplicar por vezes 0,3, que você vai chegar no valor do adicional de periculosidade. Ok? Aí tem alguns cálculos aqui, que é um salário mensal de 1,180. 1,180 com 30% vai dar 354. Para quem trabalha aí com R$70 por dia, se fosse um adicional de periculosidade por dia, 30% sobre 70, e se fosse um salário por hora, 30% sobre 10. Então aqui o 30% é igual para todos. O que difere é que um é mensal, outro é diário, outro é por hora. Mas a forma de cálculo é a mesma. Tá bom? Além do adicional de periculosidade, nós temos também o adicional de insalubridade. Só que esse aqui é para outras coisas. E aí tem uns níveis de cálculo, né, uns níveis de percentual que deverá ser aplicado também. Porém, se a pessoa recebe periculosidade, tem que ver qual que é melhor. Ou ela recebe periculosidade, ou ela recebe insalubridade. Tá? Não é a mesma coisa. Lá está ligado, periculosidade é com perigo, os dois estão pensando na saúde, tá? Mas lá é relacionado com explosivo e eletricidade, e aqui são agentes nocivos à saúde. Quem recebe insalubridade é funcionários que estão expostos, principalmente agora na área da saúde. Então, médico, enfermeiro, quem trabalha no hospital recebe insalubridade, não é periculosidade. Tá? E aí, existem os graus de risco. O que é grau de risco? Aquele que está exposto ao grau de forma
como é que eu posso dizer, mínima, como está colocado aqui, vai receber 10%. Se tiver médio, 20%, se tiver máximo, se for totalmente exposto ao risco, 40%. Então, imagine assim, quem trabalha em hospital recebe insalubridade. Os atendentes, eles trabalham, agora com todos os protocolos de segurança, agora tem aquelas moças que trabalham no atendimento ao público, marcação de consulta, aquelas coisas todas. Hoje tem, né, aquela parte em acrílico, ou então em plástico, máscara, estão usando todos os protocolos que tem que existir. Mas, independente do protocolo do Covid ou não, o adicional de salubridade sempre existiu, tá? E aí, aquelas pessoas que trabalham na recepção, elas não trabalham diretamente com o paciente doente, né? Então, elas recebem de 10% a 20%, porque elas não estão expostas diretamente para ser contaminadas, para ficar doente, tá? Já o enfermeiro, que trabalha diretamente com o paciente, ele recebe grau máximo, por isso que tem essa separação. Quem determina isso é o governo, não é a empresa, não é o funcionário, nada. Existe uma tabela onde o governo determina quais as atividades que deverão receber 10%, 20% ou 40%. É assim que funciona. Porém, quem receber... professor. Pois não. Então, recepcionista de clínica ou de hospital, ela tem como receber insalubridade? Tem, no mínimo, aí uns 10%. É um benefício dela. É um direito dela, né, na verdade. Não é nem benefício. Isso aí está previsto em legislação. Porque, assim, eu trabalho como recepcionista em uma clínica, mas eu nunca recebi o benefício de insalubridade. Entendi. Aí tem que pegar o acordo coletivo de trabalho e verificar se tem alguma coisa relacionada com insalubridade. Ah, sim, tudo bem. Entendeu? Porque só assim você tem que saber o que foi acordado, né? Toda empresa tem um acordo coletivo de trabalho. Você pode pedir para a empresa ou para o escritório que a empresa tem, que presta serviço para a empresa, né? Para você saber quais são as cláusulas que possa estar substituindo um adicional de insalubridade. Tá? Tudo bem. Você não recebe nem insalubridade nem periculosidade, nenhum dos dois. Não, nenhum dos dois. Tá. Alguém ia falar alguma coisa? Posso ser também, professor, porque pela ANR tem um tempo de exposição. Aí tem que saber também se o tempo que ela fica exposta a isso, se cai lá dentro dos porcento. Então, exatamente. Tem a norma regulamentadora, que é a ANR, que está sendo comentada aí, para verificar se o tempo que está que você fez a pergunta, que eu não consigo saber quem é, porque eu estou pela apresentação, se corre risco de contaminação. Se a legislação entender que não corre risco, é por isso que você não recebe o insalubridade. Tem que ver o tempo que você ficaria exposto para ver se você tem condições de receber o adicional de insalubridade ou não. Muito bem lembrado. Por isso que eu falei com relação ao acordo coletivo, que lá vai trazer todas as informações. Tá? Muito bem. A legislação diz lá, se o local de trabalho for insalubre e perigoso, a empresa pagará apenas um adicional em valores a ser estipulado pelo laudo pericial específico. O empregado que esteja exposto aos agentes insalubres e, no mesmo momento, aos agentes periculosos, só terá direito a um deles, o mais benéfico e mais vantajoso. Então, aí, ó, a norma regulamentadora ali é 16. Ó. O que acontece? Se você recebe periculosidade e você tem direito também à insalubridade, a empresa já tem que ter o profissional que trabalha com isso já tem que saber qual que é o percentual que mais é benéfico para o funcionário. É o insalubridade, é receber 40% do insalubridade ou receber 30% do periculosidade? Professor, é claro que é 40% de insalubridade. Não, é porque o insalubridade é calculado sobre o salário mínimo. E o periculosidade é pelo salário da pessoa. Então, por isso que tem essa variação. Porque você fala 30% é maior, 40% é maior que 30%. É claro que é. Mas é que um é calculado sobre o salário mínimo e o outro é calculado sobre o salário da pessoa. Por isso que tem essa variação de valor. Tá? Então, no caso aqui do insalubridade, é 10% do salário mínimo
20% e 40%. E 30% que é do periculosidade, que pula aqui o percentual, fica a título do periculosidade. E aí a empresa tem que ser capaz, já via sistema, ou mesmo através de pessoas que trabalham na área de recursos humanos, ou departamento pessoal, saber o que é mais benéfico para o funcionário naquele momento, e aí vai ser pago um ou outro. Não é o funcionário que escolhe, é a empresa que já determina qual deverá receber. Tá bom? Outro. Nós vamos ter agora um adicional noturno. O adicional noturno é para quem trabalha no período noturno. Tá? Artigo 73, parágrafo 1º da CLT, diz que a hora do trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 2º, considera-se trabalho noturno, para efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Então, o que acontece? Quem trabalha, quais for a atividade, dentro deste período, das 22 às 5 da manhã, tem direito ao adicional noturno. O legislador, quando pensou nisso, ele colocou a hora noturna menor do que a hora diurna. Observe que a hora de quem trabalha neste período é de 52 minutos e 30 segundos. Cada 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora nesse período. Diferente de quem trabalha durante o dia e 1 hora e 60 minutos. Então, a cada hora você ganha 7 minutos e 30 segundos em relação à hora diurna. Tá? Ah, professor, mas por que existe isso? Por mais que a gente fale que se acostuma, que é bom, que é o relógio biológico, enfim, etc., etc., o legislador entendeu que quem trabalha à noite, querendo ou não, ele tem um prejuízo relacionado com a saúde, né? Então, por isso que a hora noturna é menor em relação à hora diurna, tá? Só por essa finalidade que a hora noturna acaba sendo menor em relação à hora diurna. Então, quem trabalha assim, às vezes porteiro, padeiro, o pessoal tem que trabalhar de madrugada, quem entra às 10 e sai às 6 da manhã, todos os dias, não precisa nem fazer continha sobre, né? Porque vai ter o adicional noturno, porque vai trabalhar das 10 às 5 todo dia. E vai trabalhar até às 6. Então, até às 5 já conta o adicional noturno. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. No caso do jornalista, ele tem direito ao adicional noturno ou ele pode bater o ponto, porque a gente tem plantão, aí bate o ponto e depois a gente pega a folga? Ou não tem direito? Quando tem folga, não tem direito ao adicional noturno? Não, a folga não tem nada a ver com o adicional noturno. O adicional noturno ele é vinculado à hora de trabalho. Se ele pegar esse período que está marcado dentro da CLT, ele tem direito ao adicional noturno. O jornalista tem que tomar um pouco de cuidado, que às vezes o jornalista é contratado para trabalhar por um determinado período. Então é feito um contrato diferente do CLT. Então eu contrato um jornalista para trabalhar um determinado período para mim durante 3 meses e eu faço um acordo com ele que eu quero que ele trabalhe de X a X horas e eu vou pagar tanto por aquele período que ele vai prestar o serviço para mim. É diferente de um funcionário que é CLT e tem o seu horário de trabalho e às vezes trabalha nesse período ou acaba pegando dentro do seu horário normal de trabalho também esse período após as 22 horas. Então, é igual jogador de futebol. Jogador de futebol tem jogo que começa às 9 horas da noite. Ele recebe adicional noturno? Não, não recebe adicional noturno, porque eles não são contratados pela CLT. Eles são contratados através de um contrato. Que contrato é esse? Enquanto você estiver prestando serviço para nós, você vai ter jogos às quartas e aos sábados, aos domingos ou às quintas-feiras, dependendo do campeonato que nós estivermos disputando. Então, ele não é contratado via CLT. Ele
Ele é contrato fechado. Enquanto você estiver trabalhando para nós aqui, eu vou te pagar X mil reais. Pronto. Independente se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, é diferente. Mas se caso ele for contratado via CLT e trabalhar nesse período, o jornalista ou o jogador de futebol, ele tem direito adicional noturno. Pode ser 1 hora só. Pode ser meia hora. Se você estiver trabalhando na empresa um determinado dia e o seu chefe falar para você assim, ó, eu preciso que você fique aqui hoje até às 11. Pode ter certeza que você vai ter direito a 1 hora de adicional noturno. Você trabalhou das 10 da noite às 11 da noite. Você entrou 8 horas da manhã. Cumpriu todo o seu trabalho, porém, você se estendeu até meia-noite. Naquele dia, naquele mês, a empresa tem que te dar 2 horas de adicional noturno. Ah, mas eu trabalhei uma vez só, professor. Não interessa. Você trabalhou uma vez só, mas você tem direito a 2 horas de adicional noturno. A empresa tem que fazer uma continha para chegar no adicional noturno e colocar no seu lerite no início do mês, quando ela vai fazer o pagamento do seu salário. Tá? Então não é assim, todo mundo, só quem trabalha das 10 às 5 que tem direito. Se você trabalhou um dia no mês durante um ano, a partir das 10 da noite, né, deu sequência no seu dia de trabalho, mas, e aí pegou o horário noturno, você tem direito adicional noturno. Indiscutível. E isso equivale a 20% do salário hora. Então, como é que é feito o cálculo? A empresa vai pegar o seu salário e vai dividir por 220 horas. Depois eu explico para vocês por que 220 horas numa outra aula que eu vou falar sobre DSR, que é descanso semanal remunerado. Então, inicialmente, ela vai calcular sobre 220 horas. Vai pegar o seu salário e dividir por 220 horas. Salário base, salário bruto. Tá? Vai chegar nesse valor. Nesse valor que ela encontrar é o valor hora. Ela vai multiplicar 20% e vai ver quantas horas durante o mês você ficou exposto ao adicional noturno. E aí vai fazer a multiplicação da quantidade de horas que você trabalhou no adicional noturno e vai te pagar como adicional noturno. É assim que é feito o cálculo. Então, qual é o horário compreendido do adicional noturno? Das 10 da noite às 5 da manhã. Se eu entrar na empresa 3 horas da manhã, até às 5 você está recebendo o adicional noturno. Se eu trabalhar durante o dia e estender até meia-noite, 1 hora da manhã, num determinado dia, eu tenho 3 horas de adicional noturno. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui tem que pagar mesmo e acabou. Pode ser menos do que 20%? Não. Pode ser mais? Pode. Eu não conheço nenhuma empresa que paga 25%, 30%, 40% de adicional noturno. Passou das 10 da noite é 20% sobre a hora diurna. Tá? Agora, aquela pessoa que é exposta todo dia, ela trabalha das 10 às 6 da manhã, das 10 às 6 da manhã, aí não precisa fazer continha de salário hora. É só pegar o salário dela e multiplicar por 20%. É o que a gente vai fazer nos nossos exercícios para não ficar muito trabalhoso. Um ou outro exercício eu vou pedir para vocês, eu vou colocar no exercício para vocês assim. Este funcionário fez 10 horas de adicional noturno. Aí vocês vão ter que pegar o salário dele, dividir por 220 horas, do valor que der, calcula 20% e multiplica pela quantidade de horas que ele fez durante o mês, para achar o adicional noturno total. Ok? Aqui, ó. Salário base 1.480, dividido por 220, dá R$ 6,73 por hora. Aplica 20%, que é R$ 1,34 de acréscimo, vai dar R$ 8,00. Este funcionário trabalhou 10 horas durante o mês, dentro do horário compreendido do adicional noturno. 10 horas vezes R$ 8,00, R$ 80,00 de adicional noturno. Esse R$ 80,00 vai entrar lá no meu lerite na hora que eu for receber o salário. Beleza? Bom, agora nós vamos ter aqui tipos de falta. Tá? Existe aí as faltas legais, as faltas abonadas, as faltas justificadas e as faltas injustificadas. Então vamos começar lá. Legais e abonadas, teoricamente, é a mesma coisa. Tá? Por que eu coloquei as duas? Porque alguns chamam faltas legal, é uma falta legal. Aqui
A falta, até brinco, né? Que a falta legal não é legal ter falta, tá? É uma coisa diferente da outra. Falta legal é aquela que é amparada por lei, que ela deverá ser abonada, tá bom? Quais as faltas legais que vocês conhecem, que são amparadas por lei? Médico. Médico é discutível, eu já vou falar sobre. Qual mais? Quando você participa como Óbito, né? testemunha na justiça ou Isso, no Quando você na participa da eleição. Eleição, tá bom, perfeito. Qual mais? Só essas? Casamento. Dá pra ela. Dá pra ela. A mãe tá dormindo. Dá pra ela, dá pra ela. Dá pra ela, dá. Casamento que mais? Tá cansado do quê? Alistamento militar, doação de sangue, médico é um, de fato. Luto também por algum familiar próximo. Próximo, exatamente. Todos eles têm que ter um documento que comprove essa situação, tá bom? Não é, morreu minha avó, se deixar você mata a sua avó umas 3 vezes por ano, porque você precisa. Né? Deixa eu te fazer a pergunta. Fala. Por luto, é quantos dias? Graças a Deus, eu nunca tive isso. Deixa eu ver se eu tenho aqui, acho que luto. 2 dias. 2? 2 dias. Nossa, só isso. Então vamos lá, vou falar aí das faltas legais e abonadas, né? Aqui eu coloquei algumas, mas tem mais do que essas aqui, tá? Então, falecimento de parente próximo, desde que você apresente o atestado de óbito, né? Você vai matar sua avó, sua bisavó, sua tataravó, umas 3, 4 vezes por ano, né? Então tem que ter um comprovante para a empresa não descontar um dia de salário. Casamento, 3 dias, salvo se é professor, que é 9, né? O professor tem um dado a mais, porque eu não sei, não consigo uma justificativa, mas é 9 dias. Nascimento de filhos, 5 dias, tá? Mesmo que seja filho adotivo, você adotar alguma criança, que não foi, você não ficou gestante, mas você tem direito a 5 dias, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Doação de sangue, 1 dia por ano, e participação em processos judiciais e outras justificativas aceitas pela empresa. Aqui, gente, é bastante polêmico, porque isso é o que prevê a legislação. Porém, a legislação, as empresas dificultam o máximo para não haver muita falta por parte dos seus funcionários. Doação de sangue é 1 dia por ano. Hoje as empresas não oferecem mais que você falte 1 dia para doar sangue. Se você for doar sangue, ela traz um laboratório na própria empresa e faz você doar sangue lá de manhã e trabalhar à tarde ou vice-versa. Tá? Então, a legislação te prevê que você pode faltar e pegar um atestado e falar, fui doar sangue. A empresa pode descontar? Não. Só que se você fizer isso e não tiver consensado entre o seu chefe ou a próprio RH, o departamento pessoal, isso pode ser visto com maus olhos, mesmo você estando protegido pela CLT. Tá bom? Falecimento, casamento, isso aí não tem jeito. Participação em processos judiciais, a mesma coisa. O que é bastante polêmico é com relação a médico. Tá? Com relação a médico tem um grande problema, porque e as pessoas fazem muita confusão com relação a isso. O médico só te dá uma falta legal abonada caso ele te der um atestado dizendo que atestamos para devidos fins que fulano de tal deverá ficar afastado por X horas ou X dias da atividade laboral. Se ele dizer que você esteve presente no pronto-socorro devido ao mal-estar que você teve na parte da manhã, isso não caracteriza uma falta legal ou abonada. Declaração é uma coisa, atestado é outra.
E as pessoas confundem muito. Aí fica a critério da empresa querer ou não descontar. Se a empresa não quiser descontar, aceitar a declaração, tudo bem, perfeito. Mas se a empresa quiser, pode até pegar uma declaração, sai como uma justificativa, é uma falta justificada, e ela tem a opção de descontar esse dia de salário ou não do funcionário. Tá? Então, declaração é uma coisa. Eu passei mal durante a noite, mas amanhã eu vou trabalhar. Vai trabalhar? Legal. Professor, Pois não. tira uma dúvida minha. Por exemplo, eu trabalho das 8 às 2. Aí, tá, eu tô passando mal. Aí deu 7 horas da manhã, 7h30, tô passando mal. Aí vem o dia do médico, 8 horas. Da minha casa até o hospital é 1 hora. Aí chego lá, sair daqui 8 horas. Chego lá 9 horas. Aí demora pra ser atendido 9, 10, vou ser atendida quase 11 horas da manhã. Peraí, um minuto. Peraí, professor, que é essa criança aqui. Aí 10, 11 horas, eu sou atendida quase meio-dia. Aí eu ganho declaração. Eu chego lá, no serviço quase 1h30 da tarde, sai às 2. Eu posso apresentar e ficar tipo as meia hora, ou ter que cumprir o dia todo, eles têm que descontar, como que funciona? Então, aí que tá. O seu exemplo é importantíssimo. O que acontece nessas situações? O cara fala, vou chegar lá 1h30, eu vou embora 2 horas, ou então se eu estivesse trabalhando o dia inteiro, ficaria o dia inteiro no hospital, eu saio às 6, chego na empresa às 5h30. É o mesmo caso. Qual que é a opção disso? Você pegou uma declaração. A declaração é só para comprovar onde você esteve naquele período que você estava ausente. A empresa pode descontar? Pode. Eu posso entrar num acordo com o meu chefe ou com a empresa? É aceito se eu fizer isso? Bom, eu cheguei 1h30, mas se eu ficar até às 8 hoje, não vai me descontar o dia? Se a empresa aceitar, tudo bem, perfeitamente. Você pode ficar, em vez de você trabalhar das 8 às 2, você vai trabalhar das 2 às 10. Perfeitamente. Da 1h30 às 9h30 para dar o seu período de trabalho. Se a empresa aceitar, não tem problema nenhum. Só que não pode ficar no verbal isso, tá? Tem que deixar registrado, porque chega lá na frente, a empresa vai descontar e falar, mas eu trabalhei, mas o que comprova? Então tem que deixar registrado isso. Não, mas eu falei com o meu fulano, o meu chefe, assim, então tem que deixar registrado no documento, assina aqui, nem for uma folha de sulfite, você tem que fazer a mão, deixar guardadinho na sua gaveta para você ter como comprovar depois, tá bom? É que eu não bato ponto, professor. É que eu não bato ponto. Então, se eu chegar lá 1 hora e eu não ter como comprovar que eu cheguei lá 1h30, tipo, não tem como eu comprovar que eu cheguei 1h30. Só os funcionários que estiver lá, como que eu vou provar? Pra eles descontar. Então, por isso que eu tô falando, você tem que ter um documento pelo seu chefe dizendo, hoje eu cheguei 1h30, porque eu estive que é o médico, e eu posso ficar hoje, excepcionalmente, eu posso ficar até às 10, para compensar o horário que eu não tive aqui da manhã. Posso fazer isso? O cara vai falar, pode, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, para ele não ter problema de desconto desse dia, por mais que eu não bata ponto, eu vou fazer uma cartinha aqui, você assina que você está concordando com isso? Beleza, você vai lá, redige à mão mesmo, pode ser no computador, mas se quiser redigir à mão, você pede para quem você acordou de fazer essa compensação do dia, assinar esse papel com você. Porque se o RH ou o departamento pessoal descontar esse dia de você, você fala, eu tenho isso aqui. Tá? Então precisa ter um documento. Se você ficar só no verbal, você vai trabalhar a compensação do dia e vai chegar no dia do pagamento que você pode ter o desconto e você fala, e aí, mas eu trabalhei. Aí já era. Entendeu? Então, a recomendação que eu dou como professor, eu estou dando uma recomendação como profissional, tá? Porque esse negócio da empresa é complicado. Tá bom? Bom, então, novamente, aí, com relação ao atestado, a empresa ela pode descontar, sim, se for declaração. Então, usando o exemplo da colega, ela passou mal às 7 da manhã, aí ela chegou no hospital às 8 e foi atendida ao meio-dia. Aí, independente, ela falou que trabalha até as 2, mas vamos supor que você trabalhasse até as 4 da tarde, às 5 da tarde.
eu posso, pô, eu não estou me sentindo bem, eu posso ir embora para casa? Posso, pego um atestado. Só que o atestado ele tem que contemplar exatamente o período que você estaria trabalhando. Se você pegar o atestado da meio-dia às 4 da tarde ou às 5 da tarde, que é o horário que você ia sair, das 8 ou das 7 que você deveria estar na empresa até meio-dia, você pode ter falta. Então, quando você for pedir o atestado para o médico, doutor, eu não pude ir ao médico hoje porque eu vim para cá e só fui atendido agora. Só pode me dar um atestado? Posso, só que tem que ser o atestado do dia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Porque daqui eu vou para casa. Eu já não estou muito legal, daqui eu vou para casa. O cara tem que colocar o atestado de um dia. Porque se ele colocar o atestado só da hora que você foi atendido até o horário de saída que você estaria saindo da empresa, consequentemente você poderá ter problema de desconto daquelas horas. Tá? Então tem que ser bem ajustadinho isso, porque tem gente que fala, mas eu estava doente. Tá, o que comprova que você estava doente? Eu tenho uma declaração aqui. A declaração é só para comprovar que você esteve no médico, só isso. Tá? Então a legislação não prevê essas coisas, então tem que estar combinado. É a mesma coisa assim. Meu filho tem 2 anos de idade, ele vai no médico sozinho? Não, não vai no médico sozinho. Eu sou responsável dele. Mas quem está doente? É seu filho ou você? Quem trabalha na empresa? É seu filho ou você? É você. Tá certo? Só que ele não pode ir no médico sozinho, ele é uma criança. É um absurdo isso. Eu já vi gente falando, é um absurdo isso. Gente, não é que é absurdo. A empresa trabalha com a lei embaixo do braço. A legislação não está escrito lá. Em caso de levar a criança menor de 5 anos ao médico, você terá direito. Não está escrito isso. Mas os caras que fizeram isso não viram isso? Não viram. Então, se você levar o seu filho, que não pode ir sozinho ao médico, que geralmente a gente acompanha como pai ou como mãe, você leva. Chega lá no médico, você pega um atestado de acompanhante de filho menor de idade, no período do seu trabalho. Pronto, final. E leva para a empresa. Pode ser descontado? Pode, mas aí, né, a empresa pode também ter uma flexibilidade. Por quê? Por que pode ter desconto? Porque a legislação não prevê isso. Tá bom? Bom, como é que é feito o cálculo, então? Se for dia de falta, o salário é por dia. Se for hora, o salário é por hora. Tá? Então tem diferença na forma de cálculo. Se eu faltar algumas horas no trabalho, a empresa precisa calcular a sua falta por hora. Se você faltou o dia, o cálculo é por dia. Então é salário base, seu salário, só o seu salário, sem nenhum adicional, dividido por 30 dias. Aqui é 980 por 30, 32,67. Se fosse por hora, seria a mesma coisa. É o seu salário dividido por 220 horas. Então, é R$ 4,45 nesse exemplo, por hora. Tá bom? Então, tem essa diferença aí. É isso. De conteúdo que eu precisava passar para vocês. Aí, depois eu vou dar, então, vou colocar no Teams 10 perguntinhas para vocês, tá? Está mais relacionado com os conteúdos que a gente falou na semana passada, para não ficar tão extenso. Quais os objetivos do RH, a diferença de RH e departamento pessoal, responsabilidade, o que é recrutamento, quais os meios de recrutamento, o que é seleção de pessoal, para que serve a entrevista, quais as etapas do processo de recrutamento, o que é processo de admissão, e se no mínimo 10 documentos solicitados para a admissão de um colaborador e justifica a sua resposta. Então, os questionários, as 10 questões, não é do conteúdo de hoje, porque senão vai ficar com 20 e eu não quero deixar vocês exagerado aí com conteúdo de atividade. Aí semana que vem a gente coloca mais alguma atividade para vocês e aí assim a gente vai fazendo até que a gente comece a entrar de fato para fazer o cálculo de tudo isso que eu estou explicando para vocês, tá? Sim, professor, eu vou te perguntar. Como é que é? Quando que vai ser entregue essas 10 questões? Lá no Teams. Não, quando que vai ser para ser entregue? Vai ser entregue quinta-feira da semana que vem. Mas, professor, você não já está passando... Você já não está passando a gente fazer uma pesquisa em grupo? Aquilo é outra coisa. É. O trabalho de apresentação é outra coisa.
Professor, tudo bem? Você consegue me ajudar? Eu estava vendo aqui o material de aula e eu não estou achando nenhum dos slides, viu? Não está achando? Não, tá dizendo que não tem nenhum. Então eu até peço para você verificar isso. Eu sei que você deve ter colocado, você falou no começo da aula, mas tem como você colocar então no chat para gente, por favor? Peraí que eu vou mostrar para vocês onde está, para vocês não terem Tá bom, tipo de problema. obrigado. Bom? Tá bom, muito obrigado. Sim, também não está aparecendo. Oi? Pra mim quer? também não tá aparecendo. Pra mim não tá Não tá aparecendo aparecendo? também, professor. O Conteúdo que não da tá aula que você aparecendo? falou no começo da aula. No começo da aula. Falou, pessoal, o conteúdo da aula já tá aparecendo aí, mas aqui não tá aparecendo, não. Não, eu tirei agora. O conteúdo da aula eu já expliquei. Agora eu vou mostrar onde que está o conteúdo da aula para vocês. A aula 1, a aula 2 e o conteúdo da aula 3 eu vou mostrar para vocês onde está. Eu vou compartilhar a tela e mostrar para vocês onde está. Entendeu? Vamos lá, cadê os nomes dos grupos? Professor, Oi. eu tinha falado isso no começo da aula e eu pensei que eu tinha falado na aula errada. Mas eu vi como as pessoas se organizaram e sobrou alguns grupos, né? Mas aí eu ia perguntar se você vai sortear ou se você vai deixar como tá, porque eu fiz em dupla e o meu trabalho já tá pronto. Aí se você sorteasse de novo, eu ia ter que refazer, entendeu? Eu ia pedir pra deixar eu com. Tá. Quem é que fez o quê? Para mim poder Tá. saber direitinho, entendeu? Não é... Júlia e o Ellison, a gente fez sobre contrato de jovem aprendiz, mas a gente avisou no grupo, tudo, tipo, a gente esperou todo mundo se organizar. Júlia o quê? Duarte. Júlia, você fez jovem aprendiz? Sim, e eu avisei lá no grupo. Mas eu acho que é o nosso grupo que tava lá escrito jovem aprendiz. Não, foi Não era, eu Thaís? e o Vou pedir para Edson. você. Foi eu e o O Edson. nosso é estagiário. Ah, desculpa, confundi, desculpa. Tá, outro grupo, me fala aí. Temporário. Não, o nome do Vitória, é isso? Tá. A Karen. Como? O Rafael. A Karen, o Rafael. Só tem uma Karen? Só tem um Rafael? Senão tem que falar o sobrenome. Se tiver um só, tudo bem. Não, então é Rafael José. Karen, deixa eu ver se tem a... Deixa eu ver se a Karen tá aqui na lista, na aula, senão... Calma aí, professor, Karen... deixa eu ver. Eu vou ver o sobrenome, tá bom? Pode falar, não, tudo bem, eu me viro aqui. É só a preocupação quando tem duas pessoas com o mesmo nome, que aí eu não consigo saber quem é quem, entendeu? Pode falar outro. É só vocês três? É o Gabriel. Gabriel. Eu sei que tem Gabriel uma Maria. Oliveira. Gabriel Oliveira, tá bom. E quem mais? Sei que tem uma Maria, só que tem muita Maria. Não sei qual que é. Maria Eduarda de Lima e Eduarda Torres. Calma aí. Maria Eduarda Torres. Tá bom. E Maria Eduarda de Lima. Isso. Não, mas quem? As duas estão nesse mesmo grupo? Isso, é nosso grupo. Isso. Grupo temporário. Então o grupo é formado por Vitória, Karen, Rafael, Gabriel e as duas Maria Eduarda, é isso? Isso. Tá bom. Aí vocês fizeram o temporário, é isso? A gente vai fazer ainda. Tá bom. Qual é o outro grupo? Tem o meu nome é Michael. Michael. Nós estamos trabalhando com terceirização. Terceirização. Mas fala o nome dos integrantes aí. Bianca Cruz. Bianca. Ana Nelly Ferreira. Ana Nelly. Beleza. Stephanie Reis Lima. Stephanie. E Sandra Camila Cruz.
Tá bom. E no caso também o nosso já está pronto, tá? Perfeito, não tem problema nenhum. Vocês estão ótimos. Professor, o nosso tem Fala aí. estagiário, Maiara. Estagiário, Maiara, Anne, Anne, Duda, como? Duda. Duda. É, Mas que Duda? acho que é Duda. Aqui é que eu marquei aqui Duda, professor. Não sei o nome dela todo, não. Tem a Janete e a Mayumi. Peraí. As duas Duda estão no grupo de cima aqui, ó. Maria Eduarda Torre e Maria Eduarda Lima. Geralmente é a Eduarda que é a Duda, né? Nome de Duda eu acho que não Tem uma tem. Duda aqui. Depois Janete, Então. Mayumi. Peraí, Janete. Mayumi. Janete, Mayumi, peraí, professor. E Thaís. Só precisa saber quem é a Maria Eduarda que vai cair aí no grupo de vocês. Vou perguntar quem a Maria Eduarda que falaram no contrato temporário está a Maria Eduarda Torres e a Maria Eduarda Lima, correto? Correto. Então, aí não tem dúvida para colocar nesse grupo. Que tema que é aqui? Estagiários. Estagiários. Beleza. Maravilha. Quem mais? Meu professor. De autônomo. Nossa, em dúvida. Autônomo. Tá bom. Autônomo. Quem é? Olivia, é isso? Isso, Olivia e a Daniele. Olivia e Daniele. Autônomo. É dupla. Tá bom. Tá bom? Em dupla. Tá bom. Ok. Quem mais? Tem mais ninguém? Tem, ó, um tema, 2, 3, 4, 5. São 8 temas. Não tem mais ninguém? Mas eu tô achando pouca gente, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tem 20 alunos com 5 temas. Na sala tem 21, tem gente de fora. 22 comigo. Ana, Bianca, Bruna. Bruna tá sem grupo. Bruna tá sem grupo. Não, professor, tá fazendo eu e o Gabriel Arcanjo. Que tema que é? Então, eu vi aqui que escolheram terceirização, né? Terceirização. Alguém escolheu estagiário? Já. Bruna Sim. e Gabriel Arcanjo. Seria jovem aprendiz, o tema, o nosso. Eu não sei se alguém escolheu. Sim, a gente já escolheu. Está escolhido também. Falta contrato de experiência. Falta contrato de experiência e contrato indeterminado. Quem pegar um indeterminado, pega o de experiência. Fica com esse que é fácil. Vou colocar isso para vocês aqui. Experiência e indeterminado. Ok? Um depende do outro. É facinho esse aqui. Contrato? Tá? Você primeiro fala contrato de experiência e na sequência você já fala do indeterminado. Esse é o mais fácil de todos. Tá bom? Tá bom, beleza. Então tem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá faltando um que eu não lembro agora de cabeça, mas a gente já abre aqui, que eu vou abrir o material para vocês, aí a gente já vê qual que tá faltando. Eu acho que falta autônomo, professor. Não, autônomo já tem aqui com a Olivia e a Daniele. Ó, o material de vocês está no meu site, tá? Então, vocês entram lá, professorprocopio.com, ok? E aí vocês vão clicar aqui, ó, ETEC PJ, extensão Derville. E aí vocês vão ver aqui, ó, primeiro,
aula 1 e aula 2. Aí eu vou colocar a aula 3 aqui, que foi o que a gente falou agora há pouco. Eu vou abrir aqui o conteúdo da aula 2, e aí a gente já mata aqui qual que é o tema do contrato que está faltando. Show, valeu, gostei. Você pode mandar o link aqui Tá no bom? chat também, depois? Ou deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Mas obrigado, viu? Sim. Deixa eu- Ó, materiais estão todos aqui. Opa. Aqui uma parte que eu falei hoje já está aqui, ó. Determinado, terceirização, autônomo. Deixa eu ver. Está faltando exatamente o contrato determinado, o número 1. Experiência indeterminada é o 2 e o 3. Ficou com a Bruna e a Gabriela. O número 8 está com a Olivia e a Daniele. O jovem aprendiz, que é o 7, está com a Júlia, Duarte e o Ellison. Estagiário está com Maiara, Anne, Janete, Mayumi e Thaís. Terceirização, que é o número 4 aí na listinha, está com Maicon, Bianca, Ana, Nelly, Stephanie e Sandra. Temporário, que é o 5, está com as duas Maria Eduarda, Gabriel Oliveira, Rafael, Karen e Vitória. Professor, coloca no estagiário Anetice, né? Na outra, no estagiário da Maiara. Com a Maiara. É Anetice o nome dela. Tá bom. Obrigada. Legal. Está faltando exatamente o número 1, que é o determinado. Vamos deixar ele aberto, porque se aparecer alguém, eu dou esse tema para eles. Tá bom? Então não precisa fazer sorteio de nada, e cada um que vocês falaram aí, tá bom. Beleza? O que eu falei para vocês hoje já está no material da aula da semana passada, tá? Que é adiantamento, uma parte só, eu acho. Periculosidade, insalubridade, ó, tá? Não tem aqui faltas. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar também o material de hoje para vocês, e as atividades que eu estou falando para vocês vai cair lá no Tarefas do Teams, tá bom? Então, fiquem atentos, que mais tarde eu estarei colocando lá a atividade, que são 10 questões só para vocês responderem. E aí eu vou Professor, eu colocar posso fazer um caderno e mandar foto? Posso fazer um caderno e mandar foto? Pode, tranquilo. Isso aí mesmo, é para fazer dessa forma mesmo. Tá bom? Obrigada. É dessa forma mesmo. Então, se vocês quiserem acessar, é só vocês entrarem aqui, tá? Cadê o Teams aqui para eu colocar aqui conforme foi solicitado? Então, vocês podem acessar aí, ó. Pronto, é só vocês acessarem aí que vocês vão cair na página onde que tem tudo lá, né? Porque eu uso esse site para distribuir as aulas aí para a turma, pelo menos de conteúdo, né? E aí depois eu vou colocando lá mais os nossos conteúdos. Depois que enche um pouco lá, eu acabo tirando aqueles mais antigos e deixando os mais novos, tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor. Então é isso aí. Muito obrigado aí a todos. Tenham uma boa noite, uma ótima aula na sequência. E nos encontramos na próxima quarta-feira. Alô!